Fala galera, Thiago na área. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um review da IOSP Maxon. E por que eu vou fazer isso? Bom, primeiro porque eu sou investidor de IOSP Maxon, já tem um tempinho já que eu estou posicionado, comprado na empresa. E segundo, porque semana passada os caras soltaram os resultados aí referentes ao segundo trimestre de 2020 e foi uma bosta, tá? E muita gente veio me questionar porque eu fiz um vídeo falando super bem da empresa, das minhas expectativas positivas em relação à empresa, tá legal? Então vamos lá, antes do vídeo começar, já sabe, senta o dedo no like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo e compartilhe com seu amigo e com sua amiga que investem em IOSP Maxon, tá legal? Antes de tudo, um disclaimer, tá legal? Eu não sou investidor torcedor. Eu não tenho empresa favorita, eu não tenho empresa de estimação, eu invisto em fundamentos. E por algum motivo, eu acreditar que a governança tá ruim, que a empresa não é mais a mesma, ou que, sei lá, qualquer coisa me fizer acreditar que os fundamentos que fizeram investir na empresa não são mais os mesmos, eu com certeza, sem dúvida nenhuma, vou apertar o botãozinho de venda, mesmo que seja para efetuar prejuízo, tá legal? Eu invisto em fundamentos. Então vamos lá. IOSP Maxon, resultado, resuminho para vocês, tá? Meu computadorzinho tá aqui, os slides que forem passar na tela aí, ou as fotos que eu for deixar na edição, eu vou disponibilizar um link para você com todas as imagens, tá legal? Beleza? Se você quiser acessar, vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá, resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. O resultado foi muito ruim, ele foi fortemente impactado pela pandemia de Covid-19, tá? Eu li a maioria dos releases que soltaram aí das empresas e, na minha opinião, a que tinha mais sido impactado tinha sido a Cosan, tá legal? Até eu ver o resultado da IOSP Maxon. Cagaram o resultado dos caras, essa pandemia. Mas vamos lá. Resultado fortemente impactado pela pandemia, queda de 56% nas receitas da empresa, prejuízo bruto de 136 milhões de reais, ou seja, até o que era para dar lucro não deu, porque o lucro bruto nada mais é do que a receita menos o custo do produto, nem isso teve lucro. Prejuízo líquido de 352 milhões de reais, e ainda por cima os caras teve um fato não recorrente de recuperação de tributos que impactou positivamente aí em 64 milhões, ou seja, o rombo era para ter sido maior, tá legal? Mas o que pegou? Bom, vai passar a imagem aí na frente de vocês e vocês vão ver. O número de veículos produzidos caiu horrorosamente, 99% no Brasil em abril, 99,3% nos Estados Unidos em abril, 96% na Europa em abril, ou seja, o mês de abril foi horroroso. Maio foi bem ruim, o Brasil teve uma queda de 85% em relação ao segundo trimestre de 2019, Estados Unidos 84% e a Europa 66%. Só em junho ali que a gente começou a acompanhar uma recuperaçãozinha, tá legal? De acordo com a administração da IOSP Maxon, a Europa é o continente que mais está reagindo legal, que eles têm uma perspectiva melhor de volta do mercado. Ou seja, o mercado automotivo ele foi devastado pela pandemia, tá legal? Tem uma empresa que chama IHS, que é uma empresa de dados automobilísticos, e eles soltaram alguns dados aí, as perspectivas deles em relação ao terceiro trimestre e o quarto trimestre. A gente consegue acompanhar aí pela imagem que vai ter uma recuperação legal, mas até o final do ano a gente vai ter queda na produção dos veículos. Uma queda menor, claro, mas assim, a gente já nota uma recuperação. Então para 2021 espera-se uma recuperação bem acentuada, tá legal? O que mais que teve de problema que eu identifiquei? Bom, o que mais que prejudicou a IOSP Maxon? O risco montadoras, tá legal? Apesar da empresa ter um portfólio bem diversificado de clientes, os caras atendem praticamente todas as grandes montadoras do planeta, o problema é justamente as montadoras. 92% da receita dos caras vem de montadoras, ou seja, a produção de veículos no planeta inteiro desabou, muitas montadoras com fábricas fechadas, ou seja, a receita da IOSP Maxon desabou, tá legal? Esse é um risco que a empresa tem. A receita dela é muito concentrada nas montadoras, tá legal? Outra questão que eu identifiquei ali e que eu achei meio preocupante nas notas explicativas foi a captação de dívida da empresa no curto prazo, tá? Por que isso acontece? Bom, a empresa captou dívida, captou dinheiro no mercado para dar liquidez para o caixa, para dar caixa. Hoje, se eu não me engano, a empresa está com 1,4 bilhão de reais em caixa, tá legal?
Apesar de ser positiva essa ideia, eles terem que de fato captar, ô cachorrinho danado, isso. Apesar de fato eles terem que captar dinheiro no mercado para de fato dar liquidez, porque o cenário ele é muito ruim, eu fiquei meio assustado. Por quê? Se a gente for ver na imagem aí, vencimentos nos próximos 6 meses, os caras já vão ter 392 milhões de reais em dívida. E em 2022, mais 749 milhões de reais em dívida. Agora a gente pensa, bom, num cenário positivo, os caras vão conseguir arcar com a liquidez, eles vão conseguir arcar com os débitos deles de curto prazo. Mas se o cenário, sei lá, piorar, uma terceira onda, uma quarta onda, o vírus se muta, as vacinas não dão certo, o mercado automobilístico não se recupera do jeito que é para ser, que estão esperando que se recupere, a probabilidade de dar merda é alta. Então eu fiquei meio preocupado com essa questão das dívidas, tá legal? Mas eu acredito que, bom, o cenário, o que tá apontando é para um cenário de retorno, um cenário de volta, que a cena do mercado automobilístico se recupere, tá? Mas a gente, como investidor, tem que ficar atento nessas questões, tá legal? O que eu vi de ponto positivo no resultado da semana passada foi um aumento nos estoques. A empresa deixou bem claro ali que eles estão preparadíssimos para uma retomada da economia, tá legal? As economias mundiais retomando, eles estão preparados. E para isso eles fizeram um aumento de estoque, tá? De aproximadamente 24% em relação ao segundo trimestre de 2019. Isso é positivo por quê? Porque se a economia voltando, os caras, muita gente, né, quem fornece matéria-prima e etc, etc, pode dar uma agarrada. Os caras já têm em estoque matéria-prima para dar liquidez para a operação deles. Então eles estão assim, ó, filé, esperando o retorno da economia, tá legal? E um outro ponto positivo que eu vejo agora, esquecendo o resultado, vamos esquecer o resultado de ontem. Thiago, o que você acha da empresa? Você acha que a empresa é boa? Bom, o histórico operacional dos caras não mente. Em 10 anos, os caras tiveram apenas 2 prejuízos trimestrais, o desse trimestre e do terceiro trimestre de 2017. Então a administração dos caras não deixa a gente mentir. Os caras não tiveram prejuízo nos últimos 10 anos, apenas 2 prejuízos trimestrais. Então assim, o que você acha que impactou esse resultado? A pandemia. Claro, se não tivesse pandemia, o resultado não teria sido ruim. Eu também não sou uma vidente, não sou a mãe de Ná para falar que a empresa teria lucro, mas é o que está mostrando. Os caras vêm de uma crescente nos últimos 2 anos, 3 anos, fortíssima, uma crescente operacional. Eles estão se expandindo para a Ásia, que é um mercado super promissor, principalmente a Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e os caras estão entrando forte nesse mercado. Então assim, tudo para dar certo. A pandemia cagou o negócio, igual eu falei. Você investe em quê? Eu invisto em fundamentos. Os fundamentos da empresa não mudaram, cara. O resultado foi ruim, foi horroroso, mas a culpa não é dos caras, é a culpa da pandemia e a empresa está fazendo de tudo para se manter líquido, para ter liquidez, para se manter. Então assim, desacreditar na empresa? Não vou, tá legal? Outro ponto positivo que eu vejo da IOSP Maxion é o poder de distribuir dividendos quando voltar a dar lucro. 37% do lucro líquido da empresa obrigatoriamente é destinado aí para distribuição de dividendos. E o restante, que não for usado nem para fazer reserva estatutária, nem para giro de capital, pode vir a ser dividendos complementares para os acionistas. Eu já falei para vocês, eu invisto com empresas com foco em dividendo, foco a longuíssimo prazo. Então assim, o resultado de semana passada para mim, eu confesso que fiquei preocupado, porque é um choque muito grande. Você vê 99% na queda de produção de veículos em um mês, é muita coisa para uma empresa deste tamanho. Mas quando eu li as notas explicativas, você vê que os fundamentos da empresa, eles não mudaram, eles não têm culpa desse resultado ruim. Ah, mas e se eles não recuperarem? Eu acho muito difícil. A empresa é líder de segmento, tá legal? Ela tá no mundo inteiro, em 14 países, são 32 fábricas espalhadas aí pelo mundo inteiro. Eles estão vindo forte, como eu falei, na Ásia, na Índia. Então, assim, vou preocupar pra quê? Eu estou cogitando comprar mais para diminuir meu preço médio, tá legal? E outro dado importante, assim, não tão relevante, pode ser não tão relevante, mas eu achei interessante de trazer, é que 30% da empresa está na mão de fundos de investimento, tá legal? E o maior acionista dos caras é o Alaska. E assim, eu confio na administração da Alaska, eu acho que os caras têm uma boa administração.
Isso me dá um conforto, pode ser que seja relevante para você, mas para mim me dá um conforto, para mim é um dado importante de ver que tem grandes fundos de investimento alocando capital pesado na empresa, tá legal? Mas e aí, Thiago, o que você acha? O resultado foi ruim, é hora de vender? Eu, como investidor, não vou vender, acredito na empresa, acho que esse resultado horroroso que veio foi 100% culpa da pandemia. A administração não tem culpa, a governança da empresa não tem culpa, a empresa não está perdendo poder operacional, entendeu? A empresa não está desmanchando, não tem nada disso acontecendo. A culpa é da pandemia, não tem como, é algo que impactou o mundo inteiro e não tinha como a gente prever. Agora, o que a gente tem que ficar de olho? Se a empresa está tomando as devidas precauções para se manter com liquidez, para se manter segura, o caixa que eles captaram foi justamente para isso, é o que me deixa tranquilo também, um caixa alto, apesar de, como eu falei, das dívidas de curto prazo por conta dessa captação. Mas tirando isso, é esperar agora o terceiro, quarto trimestre e o ano que vem. Eu vou esperar até o ano que vem, eu acho que a empresa se recupera, eu acho que o setor automobilístico se recupera, eu tenho certeza que o mercado automobilístico voltando a fermentar como ele estava em 2019, a IOSP Maxon vai apresentar um resultado, ó, gostosinho. Então é isso aí, galera. Videozinho chegando ao final. Se você curtiu, deixa nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.